Ontem a internet foi inundada pelo compartilhamento de um vídeo onde o presidente da Embratur, num inglês questionável, tentava vender o Destino Brasil. Muita gente compartilhou e muita gente criticou e foi motivo de piada a qualidade de inglês, do inglês do presidente da Embratur. E para mim, eu quero dar um outro ponto de vista aqui nessa nossa conversa, que na verdade, de tudo que ele falou no vídeo, o menos importante ou menos pior foi o inglês dele. Eu queria chamar a atenção para como a gente, ou como a gente não, como a Embratur, ainda está tentando promover o nosso país. Se a gente for prestar atenção no discurso dele, ele fala que o Brasil, ele fala das cachoeiras, ele fala das areias brancas nas praias, e ele termina o vídeo com a pérola que nós somos similares à Austrália. Eu queria entender da onde que ele tirou essa ideia, quem disse isso para ele, e isso só vem a comprovar ou reforçar algo que eu tenho dito há muito tempo, não só eu, muita gente tem dito há muito tempo, que é a nossa incapacidade enquanto país de não só influenciar a narrativa internacional que se fala sobre a gente, mas principalmente criar motivos ou criar fatos, ações, atitudes que de fato venham a mudar essa narrativa com a qual a gente é visto e percebido até hoje. A gente pode, esticar um pouco a corda e imaginar que até hoje a gente ainda é refém de uma narrativa não, mas de um personagem, de um estereótipo de 1952 do Walt Disney, que é o Zé Carioca, que é o carioca malandro, né? Com todo aquele swing que supostamente seria típico do brasileiro. E eu acho que a gente poucas vezes questionou isso e pior, tentou achar um caminho alternativo a essa narrativa. E o Ministério não, mas a Embratur, quando fala de areia branca, de praia, de beleza natural, nada mais faz do que reforçar um estereótipo com o qual a gente é visto desde sempre, que é um lugar quase que selvagem. A gente pode lembrar, tem tantos exemplos para mostrar isso, mas a gente pode lembrar um deles, que foi a vinheta de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, feita pela BBC de Londres, que mostrava os esportes olímpicos como se os atletas se transformavam, ou melhor, os animais selvagens se transformavam em atletas. Então tinha jacarés, o jacaré era fazer os saltos ornamentais, tinha macaco atleta, e aí eles saíam da Amazônia e de um alto de um morro amazônico avistavam o Maracanã. Ou seja, como se fosse tudo uma coisa só, ou como se o Brasil fosse um grande mato, uma grande Amazônia. E a gente, ano após ano, não consegue mudar muito essa percepção. A Olimpíada foi agora há pouco, né? Há pouquíssimo tempo. A gente teve talvez um período, e aí não vamos entrar na questão político-partidária ou ideológica, mas a gente teve quase que um voo de galinha aí nos anos Lula, onde por uma série de motivos a gente teve uma percepção internacional muito melhor do que a média. Quem não se lembra do Obama falando para o Lula que ele era o cara, ou quem não se lembra das capas do Economist falando que o Brasil take off, né? O Brasil decolava, e depois veio o governo Dilma e a gente começou a sofrer de um problema de credibilidade, de percepção bastante grande, mas nada disso se compara ao momento atual do governo Bolsonaro e a sua total incapacidade de gerenciar esse ativo intangível que deveria ser a marca Brasil. Então eu estou falando do presidente da Embratur, que é a ponta dessa história, que está olhando para o turismo, e nem para isso ele consegue fazer direito, né? Quando ele fala da Austrália, por que a gente se queria comparar da Austrália? A gente tem nada a ver com a Austrália. Nossa proposta de valor é completamente diferente, tudo aqui é diferente. Toda vez que e a síntese do pensamento do nation branding, que é o que deveria ser a discussão
do presidente da Embratur, que duvido que ele conheça o tema e a expertise, é justamente a diferenciação. Então, o que eu, enquanto país, tenho de identidade, característica cultural, de soft power, que me diferencia dos outros? Então, quando a gente está falando de national branding, ou de marca-lugar, ou de posicionamento, ou de oferta ou proposta de valor, a gente nunca vai usar um outro lugar para se comparar. Seria burrice dos infernos, até porque grande parte do mundo, tudo bem que a Austrália não chega a ser um exemplo, é péssimo que você está usando para comparar, mas ela está tão descolada, está tão separada do resto do mundo, que talvez seja mais fácil para o Brasil do que para a Austrália, com todas as devidas ressalvas. Mas na síntese, na essência, se comparar a outro país é absolutamente equivocado. Né? Na verdade, a gente não consegue entender o que faz da gente um país diferente, que características são essas que a gente tem, que a gente fica reproduzindo praia, areia. Só faltou falar da beleza da mulher brasileira, eu estava esperando falar sobre isso. Pelo menos isso eles aprenderam, a gente aprendeu ao longo do tempo. Mas, de novo, isso é só um pedaço, é o turismo. Mas a gente vem destruindo nosso soft power, destruindo nossa percepção de marca país internacionalmente. Nosso public diplomacy é tão ruim quando a gente tem ministros de relações internacionais que falam essas bobagens que Ernesto Araújo fala, olavistas, terraplanistas e coisas do gênero, quando a gente dá uma série de sinais trocados para o mundo como um todo, quando o Bolsonaro vem e fala que o turista heterossexual pode vir aqui, pegar quem ele quiser, a mulherada está aqui para isso, mas que o turista homossexual não, porque aqui é um país de família, ou seja, a gente sistematicamente... Isso tudo é peanuts perto da gente ter o governo considerado a pior liderança durante a pandemia em todo o mundo. Ou seja, se não fossem os problemas já criados para as pessoas virem ao Brasil, ou melhor, para as não virem ao Brasil, agora o governo conseguiu criar um problema maior, que é o brasileiro passa a ser visto como um pária internacional. Né? Os lugares começam a criar restrições para quem vem do Brasil, sendo brasileiros ou não. Saiu do Brasil, partiu do Brasil, passou no Brasil, tem um tratamento diferenciado, e a gente durante muito tempo vai carregar provavelmente esse estigma de ser um país, embora os Estados Unidos esteja pior do que a gente, mas infelizmente tudo indica que a gente vai passar esse número, se a gente não fizer nada diferente do que tem sido feito. Então agora a gente cria um problema, o governo conseguiu criar um problema muito maior, que é não conseguir vender o nosso país da maneira correta e ainda por cima criar um impacto negativo absurdo para os brasileiros que têm, por exemplo, um percurso global ou transnacional, pessoas que moram fora, que estudam fora, que trabalham fora, que vivem fora. Ou seja, a gente vive um momento hoje de completa perda de credibilidade em relação ao nosso país, e mais do que isso, a gente joga fora o soft power que a gente construiu tão aos trancos e barrancos, de uma maneira orgânica, porque também não teve nenhum grande projeto estruturado para isso. Então a gente não só não consegue criar uma nova visão de país, não consegue criar um futuro de médio e longo prazo que seja algo desejável ou que no mínimo nos inclua nessa discussão internacional dos países ditos civilizados e relevantes, como ainda a gente consegue perder o que nos resta desse soft power construído de uma maneira tão aos trancos e barrancos. Então, isso tudo que eu queria dizer para a gente entender a importância que tem a gente pensar em que país nós somos, que identidade é essa que a gente tem, que proposta é essa, que valor é esse que a gente quer passar para o mundo, para que a gente consiga capitalizar e usar esse capital internacional a nosso favor e não ver ele indo embora como o fim do Fundo Amazônia, com toda a lambança sendo feita pelo Ministério do Meio Ambiente, que é outro exemplo tenebroso de como fazer a opinião pública internacional se virar contra um país, ou a ideia, ou o conceito, ou o poder intangível, capital intangível que um país
pode ter a seu favor no mercado internacional. Então, não trago boas notícias, a gente já está careca de saber de tudo isso, mas fica aqui a provocação de quando que a gente vai parar para não só discutir, mas para construir ou consolidar uma oferta mais viável através de ações concretas, transformadoras e de impacto, e não só de um discurso que é genérico, irrelevante e nada aderente, como que vimos ontem do presidente da Embratur, que não por acaso foi a mesma criatura que tocou sanfona naquela live patética do Bolsonaro, tentando fazer uma homenagem agora, depois de 50 e tal mil mortos pela Covid um dia ou 2 dias antes. Tá bom? Esse é o desabafo de hoje, não dá para deixar passar esse episódio. Já escrevi um pouco sobre isso no Facebook. No meu livro novo, do Imaginative Communities, a gente fala um pouco disso, de como o Brasil não se apropria, poderia se apropriar, e o que a gente perde com isso. E agora, com esse vídeo do presidente da Embratur, ficava necessário falar alguma coisa sobre isso.